Então, ó, gravando. Vamos fazer o fechamento de mercado do dia 3 de 5 de 23 do 5. 2022. Vamos fazer, dar uma olhada aqui que fez o índice, fez o dólar no dia de hoje. Ah, índice que nem a gente estava observando na nossa call de abertura, né? Replicando o movimento otimista do mercado lá que estava de alta. Os principais ativos do mundo em alta. Sabíamos também que o minério de ferro tinha saltado 7% durante a madrugada e que isso poderia elevar o preço da Vale e que, por sua vez, a Vale é o ativo que tem mais peso na carteira do Ibov, poderia precificar nosso índice para cima, certo? Certo. A gente falou isso na nossa call de abertura, se não conhece, todo dia de manhã eu e o Carlinho faz uma pequena análise da movimentação dos ativos, né, durante a noite, para a gente ver se a gente consegue de alguma forma é, antever uma possível movimentação ao longo do dia aqui no Brasil, né? Isso aí. Certinho, tá carregando agora aqui. Vamos lá. No índice, no gráfico diário, em FUT, o Carlinho já tinha matado essa charada aqui lá atrás, ó. Aqui é o famoso 1, 2, 3 de venda, certo, Carlinho? Isso. A gente falou assim, se você tomar aqui, tínhamos aqui aquela questão da VWAP. Para quem não sabe o que é VWAP, tem um vídeo explicando no canal. A gente tinha uma VWAP semanal passando aqui. Tinha uma VWAP semanal passando aqui, certo? Que é essa linha Certo. traçadinha azul. Aí aquela questão, barreiras dinâmicas, né? No caso aí, funcionando como suporte dinâmico. E o Carlinho falou no dia, pode ser que ele faça um fundo e rompa a topo, quem sabe armar um pivô de alta. E olha que bonito o índice está fazendo agora, ó. O índice marca fundo, marca topo, marca fundo, acima de fundo anterior. E nesse momento ele está rompendo o topo, certo? Certo. O índice agora começa a alinhar para um movimento de alta num gráfico diário. Legal, né? Uhum. O que temos aqui um empecilho para alguns, né? Primeiro, a média de 21 agora nesse momento já está inclinada para cima, tá vendo? Sim. A média de 21 está inclinada para cima. Nós estamos vendo que agora ele está testando região de 61,8, 38,2, perdão. Nós estamos vendo também que ele está testando aquela região de memória de preço que a gente tinha mencionado, lembra? Que é Uhum. toda essa região aqui, ó. Correto? Sim. Nós temos aqui retrações importantes de Fibonacci. E nós temos aqui também as duas médias ainda inclinadas para baixo, que é a de 51 e a de 72, certo? Ou seja, uma região de trap zone. Trap Zone. Porque nós estamos entre médias. Quando a gente vê um ativo alinhado numa tendência de alta, a gente pode ver que nem o índice foi no dia de hoje. Ó. A gente pode ver as três médias inclinadas para cima, tá vendo? E o Uhum. preço não veio só por dois momentos durante o pregão, ele veio trabalhar bem pouquíssimos também, né? Em região de trap Sim. zone, né? Uhum. Então a gente pode ver que nesse momento, aqui no gráfico de índice, ele está dentro de uma trap zone, ultrapassando 38, ultrapassando o topo anterior, mas já temos aí na cara 51 e a 72, certo? Certo. Aquela questão, você está próximo de uma retração de Fibonacci, porque a gente vai dar o exemplo de, cadê? Euro USD, onde ele para em região de 61,8 e ele estava fazendo uma movimentação de baixa. É aquela questão, você está entrando no ativo, dando entrada do modelo operacional, porém numa região que pode ter briga contra a sua posição, certo? Certo. Beleza. No índice hoje, como a gente já havia mencionado, a gente na nossa call de abertura, a gente olhou e viu que os mercados estavam trabalhando com tendência de alta, estava otimista, o nosso índice já abre guepado de alta, ainda um fato interessante do índice aqui, opa, é que esse candle aqui, a mínima dele, olha a mínima dele, eu vou parar o mouse em cima. Mínima dele em 110 cravado.
cravou em 110. Olha que bonito. Sim. Só que aqui a gente vê o índice. Ele característica que ele fez na sexta-feira. Ó. Se a gente pegar, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, que seria essa movimentação de sexta, e olha isso aqui que é a movimentação de hoje. Consolidação. Ele abre, guepado, consolida, depois faz um movimento. Ele abre guepado, consolida e depois faz um movimento. Que é uma característica do índice nesses dias, né? Durante essa movimentação aqui, o índice foi malandro, né, Carlinhos? A questão que fica aqui, ó, a gente sempre fala da questão do triângulo simétrico. Para quem não sabe, assiste uns vídeos no canal aí que a gente fala bastante de triângulo simétrico. E essa linha tracejadinha aqui nada mais é que um centro do triângulo simétrico marcado no dia. Que dia que é aqui? Deixa eu ver. Dia 17/5. Esse centro de triângulo simétrico no dia de hoje, olha só como ele funcionou por várias vezes como resistência dinâmica, tá vendo? Uma, Sim. duas, três, quatro. E aqui, finalmente, ele consegue romper. Só que hoje, um stop que eu tomei, o Carlinho, acho que você não entrou nessa, né, Carlinho? Não, nesse não. Foi nesse candle aqui, onde a gente tem um trap na 21, testando o topo anterior. E aqui eu tô falando no gráfico de 5 minutos, tá? Porque eu não opero trap Interior. no gráfico de 3, no gráfico de 5 eu já opero. Onde ele foi aqui sacana, porque ele te aciona na compra aqui, dá sinal de que vai romper região de topo aqui, segura no triângulo simétrico, volta, tira todo mundo e depois faz o movimento. O mercado, nesse caso aqui, ele fala pro Carlinho, ele foi fazer o quê? Buscar liquidez. Liquidez. Assim, a gente vê que o mercado ele aciona, te coloca no jogo, te tira e depois faz o movimento. Ele entra, te coloca no jogo, te tira e depois faz o movimento. Sim. Se a gente for analisar aqui a região de região de 110, funcionando como suporte dinâmico no dia de hoje também, né, Carlinhos? Sim. Para quem que tentou entrar, pegar filtrar uma entrada num gráfico mais curto, que a gente usa o 3 minutos também, foi este candle aqui, ó. Onde a gente tem o famoso Twin Towers, né? Uhum. Pinça, certo? Certo. Aqui, novamente, ele dá uma entrada pelo gráfico de 3, mas aqui não era uma entrada bonita, porque você já estava na cara da VWAP aqui, e no caso, hoje, ele está marcando a VWAP diária e semanal, né? Porque inicia uma semana nova, então as duas VWAPs estão andando na mesma região, correto? Correto. Aí Ah, o Twin Towers não chegou a ser ativado na primeira instância. depois ele dá all, novamente, aí ele dá aqui um padrão que chama Alt Sidebar. A gente vai fazer um vídeo falando disso. Alt Sidebar, que é uma barra que engloba pelo menos duas barras anteriores. A gente vai fazer um vídeo explicando sobre isso. E quando a gente observava o índice fazendo essa movimentação aqui, ó, a gente viu que o índice estava fazendo um padrão de alargamento. Se a gente for no gráfico limpo, ó, a gente tem essa situação aqui, ó. A gente vê o índice fazendo isso aqui, isso aqui. Padrão de alargamento é muito ruim de ser operado para mim, porque do mesmo jeito que é ruim operar dentro de triângulo, certo? Certo. A gente fica pensando assim, tá? Depois, durante a movimentação do dia, no gráfico de 3 minutos, ele dá esse candle aqui, certo? Que é um belíssimo candle de retomada. É um candle que mostra que toda demanda vendedora que tentou girar mercado aqui, ó, não conseguiu. Você poderia até tomar rompimento da máxima dele, mas teu stop ficaria onde? No mínimo aqui, né? Uhum. E aí é aquela questão. Você está tomando numa região de topo, perto da máxima do dia, com o índice te violinando, buscando liquidez, certo? Liquidez. Certo. Infelizmente, eu fiquei de fora. O Carlinho não pegou aí, né? Esse daí não.
Se a gente trazer para o 5, a gente pode ver que no 5, tá? Este candle aqui, se a gente colocar as médias móveis aqui, a gente pode ver que a VWAP aqui funcionando como suporte nesse candle aqui, certo? Mas de novo, Uhum. ele estava buscando liquidez, não estava precificado ainda a questão da abertura lá de fora, da, do, da bolsa americana. E aí o índice faz esse movimento de amplitude de alta aqui. E, e aqui a gente infelizmente ficou de fora, né, Carlinhos? Sim. Infelizmente ficou de fora. Depois a gente pode ver o índice fazendo uma que a gente marcou aqui. O que foi, Carlinhos? Divergência do tipo A, que é Isso. aquela Após aquela alta, após essa alta aqui, ele faz aqui nesses dois fundos uma divergência do tipo A no gráfico de 5 minutos. Vamos pôr o estocástico aqui e a gente vai mostrar que nós tínhamos aqui um fundo no gráfico e aqui nós temos um fundo no estocástico, certo? certo. Aqui nós temos um fundo no gráfico e aqui nós temos um fundo no estocástico, certo? Fundo acima. Isso. Então a gente tem aqui fundo acima no estocástico, fundo abaixo no gráfico. A gente vê aqui uma divergência do tipo qual? Do tipo A, que é a melhor Melhor divergência que divergência. tem. E melhor ainda porque a favor do movimento. Movimento Melhor ainda porque usando região de 111 como como região suporte. de suporte dinâmico, barreira psicológica. Melhor ainda porque se a gente colocar aqui as médias móveis, nós tínhamos a 21. Tava ruim porque ele estava um pouco abaixo da 21, certo? Mas como a média a Uhum. gente sempre pega por região, a gente ainda considera aí a média de 21 segurando o ativo. Então aqui você poderia tentar uma entrada observando divergência e a favor da tendência vigente e número redondo funcionando como suporte dinâmico, certo? Certo. A gente falou o input, o centro do triângulo simétrico ali funcionando como resistência, a gente falou. O input buscando liquidez, a gente falou. E projeção de estrutura, porque durante a movimentação de índice ele forma duas lateralidades aqui, né? A gente observa aqui que ele forma primeiro essa estrutura de lateralidade aqui, correto? Rompe aqui, o que você faz? Projeta. Oh. Então a gente tem essas duas estruturas projetadas, mostrando que ele pagou o alvo aqui, né? Sim. Certo? E depois ele fica lateral e acaba o O gráfico de pregão. índice. Infelizmente, eu e Carlinho, durante a movimentação do ativo, a gente foi um pouco sonhador, né? Mas fazia sentido pra gente, que a gente estava imaginando que seria isso aqui, né, Carlinho? Isso. O mastro bandeira disso aqui, ó, que seria muito interessante, né? Porque o alvo tava lá em 112 e 600 e uns quebrados, não é isso? Isso. Aqui não foi. Quando ele dá esse candle aqui, ó, rompendo essa região de máxima aqui, você ficha, opa, agora vai meter ficha e vambora, né? Aí ele peida na farofa aqui, mas aí do adiantado da hora também, você vai fazer o quê, né? E aí acaba o dia de índice, tá? Questão importante. Vamos trazer para o gráfico de 60 minutos, porque durante a movimentação no gráfico de 60 fica claro que o centro do triângulo simétrico aqui estava funcionando como resistência dinâmica, certo? Certo. Até tava falando pro Carlinhos, cara, ele tá abrindo compra quando eu tomei aquele stop lá, ele tá abrindo compra no gráfico de 5, mas ele tava abrindo venda no gráfico de 60. Aí eu pensei comigo, mas cara, eu vou tentar, porque eu imaginei o que? Um fechamento de gap, pelo menos, né? Sim. Só que no 60 ele tava abrindo venda, no menor tava vindo compra. Quando ele dá essa barra aqui, já tinha ido stop, né? Que foi essa amplitude aqui pelo 5, né?
Opa, foi essa amplitude de alta aqui do 5, certo? Certo. Beleza, essa amplitude de alta do 5. E aí, se vocês olhar o 45 também, olha a barra engolfando todas as barras anteriores. Esse é o padrão que chama Outside Bar, que o Ricardinho vai fazer um vídeo explicando como é que funciona essa dinâmica aí da barra engolfando pelo menos duas ou três barras anteriores a ela, certo? E Certinho. aí a gente tem aquela questão, Carlinhos, lembrei, controle de volatilidade. Sim. A gente vai, então vamos anotar já para não esquecer. É, o outside bar e barra de controle de volatilidade. Volatilidade, certo? Depois o índice morre e quem pegou o movimento do dia aqui para nós foi esse aqui, né, Carlinhos? Foi essa entrada aqui. Porque se a gente colocar aqui no limpo 2, a gente vê 110 funcionando como suporte dinâmico. Se a gente colocar as médias aqui, nesse momento aqui, tínhamos as médias a 21 inclinada para baixo, VWAP também, tínhamos a 51 e a 72, a gente está em trap zone, não é a melhor das regiões, né? Sim. Mas se você tentar arriscar, você pode baixar um tempo gráfico, a gente baixou para 3, e aí no 3 aqui ele dá trap, enfim, segurando pelas duas médias maiores, 51 e 72. E aí ele foi embora. Um movimento medido bonito do dia para nós foi esse aqui. Porque depois aqui ele consolida, rompe, consolida. Certo, Kalim? Certinho. O que a gente pode ver para Agora, amanhã? Hum. Primeiro, vamos lá. A gente tem aquela região de máximo, eu vou deixar marcado. Essa região aqui tem uma coisinha chamada memória de preço, eu vou deixar marcado. Essa linha aqui trata-se de um topo rompido que eu vou desmarcar. Esse topo aqui também iremos desmarcar. O que a gente pode fazer para deixar o gráfico com mais contexto é isso aqui, né? Vamos deixar traçado um Fibonacci de toda essa amplitude de alta de hoje para ver se ele vai retrair amanhã em algum nível. E ver se ele dá uma possível entrada para nós amanhã. Quem sabe, né? Porque o índice danado, né, uhum. Carlinhos? Ele não dá entrada, ele faz um movimento muito rápido, muito forte. Quando ele dá a entrada, ele busca a liquidez, porque a gente já tá vendo ele fazer isso tem uns dias, né, Carlinhos? Sim. E é ali na onde que ele estava, que no caso foi o movimento do dia, era uma região que era bem complicada também. Porque. Calma aí, deixa eu. Deixa eu- Porque, querendo ou não, ele estava meio consolidado, estava tipo, meio que empacado, não ia para lugar nenhum, não ia para lugar nenhum. E simplesmente ele dá uma barra ampla e continua o movimento, ou seja, é bem complicado. A gente acaba entrando num trade assim pela metade e ele acaba, tipo, indo fechar gap, indo fazer alguma coisa, sabe? E temos também a questão do stop, porque pegar o gráfico parado aqui é a coisa mais fácil do mundo ser durante a movimentação, ele fazer isso Sim, aqui, ó, esse aqui, ó. Quer ver? Deixar esse candle aí, ó, do jeito que tá aqui na tela. Espera aí, mais um. Aqui, esse candle aí. Não é muito simples, é só você comprar aqui, ó. Compra na hum, máxima desse candle, você pode pôr o sim, stop logo aqui abaixo, porque ele vai subir. Você tinha, você tinha primeiro, ele estava trabalhando nessa região aqui que tínhamos esse topo aqui, esse topo aqui, esse topo aqui e tínhamos a máxima do dia que era aqui, certo? sim. Detalhe, ele também vem de dá um candle vendedor, dá um candle de decisão, outro candle vendedor, e simplesmente na quarta barra do 45 minutos ele expande tudo. Ou seja, é uma região que é bem complicada para a gente vender, porque o movimento do dia, a movimentação do gráfico lá fora estava toda de alta. Ou seja, como você vai vender tipo, do nada aí? E, Entendeu? É uma e, região que é bem complicada e a gente tem que pensar bem antes de fazer alguma e, coisa. com isso que o Carlinho falou, só que o filho da mãe do índice, durante as duas primeiras horas do 60, no gráfico do 60, ô caramba, aqui.
Durante as duas primeiras horas dos 60, ele deixa esses dois candles aqui. Sim. Dois candles de venda na Ah, região do triângulo simétrico. abertura dessa barra. Lembra? Sim. Opa, perdão. Porque a abertura dessa barra aqui eu marco pelo input, quer ver? Nós tínhamos a abertura dessa barra aqui. E com detalhe, a gente já produziu um vídeo no canal, não produziu, Carlinho? Onde a gente mostra o quê? A questão que o pavio hoje não representa absolutamente nada no índice, certo? Sim. Sim, Se sobre sazonalidade. você não viu, olhe lá no canal que a gente deu alguns exemplos do índice, onde ele antigamente, o que acontecia com o índice? Quando você pegava num gráfico pesado que nem o de 60 minutos, um gráfico de 60 minutos, e ele deixava esse padrão aqui, ó. O que você entende aqui é que a demanda Tá vendedora tendo está rejeição. Isso. defendendo esse patamar aqui. Ele abre gapado de alta, possível fechamento de gap, ou para buscar linha d'água, ajuste, não sei. Cara, no terceiro candle do dia, ele faz isso aí, ó. Sim, ou seja, acionou o pessoal aqui, Sem chegou a andar um pouco a dúvida. favor, dando a entender o quê? Que ia buscar a linha da ajuste, a linha d'água, e aí simplesmente ele vem e estopa todo mundo, entendeu? Ou seja, é por isso que a gente acabou fazendo vídeo sobre sazonalidade. Aconteceu aquele dia na parte do 3, do 5 e do 9. Hoje a gente já pode ver na parte dos 60 minutos, entendeu? Ou seja, é bem. Aí, quando você observa o índice no gráfico de 120, que nem a gente pode pôr aqui, e a gente vê esse candle comprador aqui, ó. Esse dia aqui que eu vou pegar aqui. Deixa eu ajeitar bem aqui. Aqui. A gente vê essa questão aqui, ó. A gente pega esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. Antigamente, você viu um candle desse num gráfico de 120 minutos. Você pensa, uau, que padrão é esse, né? Você pega esse outro Uhum. candle aqui que eu nem tinha visto, tô vendo agora, ó. E pode ver que o preço veio quase testar a mínima do pavio do candle. Então hoje fica difícil você ter um contexto de leitura olhando região de sombra de candle, porque não respeita. Muito pelo contrário, né, Carlinhos? Hoje dá quase uma certeza que se você operar contra a, o pavio, você vai ter sucesso, por exemplo. Sim, Porque há um tempo atrás, se você observar o índice num gráfico de 60 minutos, caramba, 60 minutos, deixando dois candles assim, cara, não tem como esse negócio cair, não cair, entendeu? Você tinha esse parâmetro, hoje você não tem mais. Hoje é que nem a gente sempre fala, ó, vai contra o pavio e vai embora. É o que ele fez. Bom, para índice a gente falou tudo, que a gente projeção de estrutura, a gente falou da divergência, falamos buscando liquidez, o centro do triângulo simétrico funcionando como resistência dinâmica, região de número redondo funcionando como suporte dinâmico. região com número redondo. E, Carlinhos, peraí, fato importante. A gente está aqui no gráfico de 60, um gráfico de 45, e a gente vê que temos que duas barras amplas, né? Então o que a gente vai fazer? Vocês há de convir que se porventura o índice amanhã vier testar esse patamar de preço aqui, nós temos aqui duas aberturas de barras amplas em tempos gráficos maiores que podem falar assim para você, ó, eu tô até vindo testar essa região ali, mas pode ter posição contrária à sua. Sim, 45/60. Então vou deixar aqui no gráfico, abertura de barra ampla do 45 e dos 60 minutos. Carlinhos, basicamente é isso, né? isso, para o índice é mais isso. Mas isso. Tomara que realmente o índice confirme esse pivôzinho de alta aqui do gráfico diário e comece a engatar uma tendência de alta. E aí, se a gente for parar para pensar, aqui está descontado os juros, deixa eu ver. Tá.
A gente vai falar depois do Ibov, mas primeiro vamos lá. Beleza. É isso aí. Índice é isso aí. Falamos tudo, né? Isso. Dólar. Dólar no gráfico diário. Até tava conversando com o Carlinho. Eu não consigo ver absolutamente nada em dólar, velho. Nada, 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 nada. É. E não sei. Ele, bom, o que a gente vê aqui agora é que ele tá vindo trabalhar dentro dessa região de congestão aqui, né? Preço voltando a trabalhar aqui nesses patamares aqui, certo? Certo. Gráfico diário aqui, até achei que teria uma briguinha aqui, que ele pudesse fazer um movimento de amplitude de alta, mas hoje abre guepado de baixo e, enfim, gráfico diário de dólar não consigo ver nada. Consegue ver alguma coisa aí, Carlinhos? No diário, não, cara. É muito difícil, cara, muito difícil. Nota que ele tá caindo, caindo, não arma nem pivô, nada, né? Ele desce de uma vez, ó. O mercado sobe de escada e cai de elevador. Cai de elevador. O mercado sobe do boato e cai no fato. Magazine Luiza é um exemplo disso. Bom, vamos lá. Gráfico de 5 minutos do dólar. Eu vou pegar aqui o contrato vigente que aí fica melhor. Tem as marcações. A gente tinha deixado essas regiões aqui como possíveis regiões que o dólar poderia trabalhar, né? Abre Uhum. guepado de baixo aqui. Não vem nem fazer um troca de polaridade nesses fundos rompidos aqui, ó. E se a gente colocar as médias móveis aqui, a gente vê aqui que a VWAP funcionando aqui como resistência dinâmica, tá vendo? Sim, já arma um, dois, três de venda. Arma 1, 2, 3 de venda, todas as médias inclinadas para baixo, ancorado pela VWAP, máxima, máxima, acima, máxima, baixa. Você toma aqui, coloca seu stop aqui e o dólar mais, mais harmonioso, né? Mais técnico que fala do que o índice. O Sim. índice é duro, cara. O índice é duro. O índice é complicado. O índice é duro. O dólar faz esse movimento de expansão de baixa, ele vem testar a região de bola a bola, né, que é 4.800 aqui, número redondo. Essa região aqui funcionando como suporte dinâmico. O Carlinho muito bem viu durante a movimentação do ativo que ele estava fazendo que isso aqui, ó. Nós tínhamos essa linha inclinada de baixa passando aqui, né, Carlinho? Isso. Aqui, pô no gráfico limpo que aí fica melhor pra gente ver. Tínhamos a linha inclinada de baixo passando aqui, a gente tem topo de referência aqui, topo de referência aqui. Ele rompe a linha inclinada e aqui ele faz o quê? Fundo acima, fundo abaixo. Rompe topo, pivô de alta, certo, Carlinhos? Certo. Certo, Carlinhos. Aí a gente colocar as médias aqui, tem uma questão. A gente vê que aqui realmente ele arma o pivô, certo? Só que aí você tá na trap zone, né? Sim. O gráfico mostra que ele está armando um pivô de alta, entretanto as médias estão inclinadas para baixo. A mesma dinâmica que a gente vê acontecendo no dólar no 5, a gente observa o índice no diário, onde ele arma um pivô de alta no diário, porém contra a média ainda, e no dólar a identidade é quase a mesma, hein? Ele arma um pivô de alta aqui, porém 71, 51, 72 inclinada para baixo. Viu o up aqui dando na tua cara, funcionando como suporte e resistência dinâmico. E olha o que acontece na hora que toca na VWAP, Carlinhos. Ela Ele simplesmente perde. dividiu o preço. Passou daqui, não passa. Passou daqui, também não passa mais de volta. É basicamente isso. O que a gente pôde ver bonito aqui, harmonioso, foi essa venda aqui, né, Carlinhos? E a gente Isso. pôde ver aqui esse pivô de alta aqui, certo? Ah, Certo. região de número redondo funcionando como barreira psicológica também, certo? Sim. Certo. E uma coisa que é importante ressaltar é mais a parte tanto da análise gráfica quanto da análise técnica. Às vezes você pode fazer uma entrada, pode estar tudo a seu favor e acabar te estopando. Só que o que fica no caso de memória, é que o seu operacional estava certo, entendeu? Não é sempre que mesmo o operacional, tipo, estando perfeito, tudo estando alinhado, que vai te acionar, vai te dar o stop gain e vai ser bonito, entendeu? Porque se fosse fácil, tava todo mundo dando risada para as paredes.
Ah, não tenha dúvida disso. Beleza? A gente vê essa situação acontecendo no índice hoje. Não estava alinhado Sim, no 5 duplo fundo. A gente, o estocástico estava sobrevendido, mas a gente nem olha muito que a gente gosta de ver divergência. As médias inclinadas, movimento vigente, ele dá a entrada, ele te aciona, te zera e depois faz o movimento. E durante a sim, movimentação de amplitude, ele te dá outras entradas, mas é aquela questão. O stop nesse momento já está caro, mercado volátil. Então complica, né? sim, complica bastante. Para amanhã, o que a gente pode ver? Gráfico limpo. Ah, é, né, Carlinhos? A gente tem que trazer para o gráfico. Peraí, dólar. A gente anotou aqui. O pivô de alta e rompe LTB, a gente falou. Ah, tá. A abertura da barra ampla do gráfico de 120. Durante a movimentação de dólar hoje, ele deixa essa barra aqui no 120. Conseguem observar essa barra aqui, ó? Lembrando que dólar Sim, também foi trabalhando dentro de um canal de baixa aqui, tá? sim, O que você vai fazer? Vai pegar aqui, vai marcar a abertura dessa barra. Por que você vai marcar a abertura da barra? Porque a gente já viu acontecer. Um exemplo claro disso é o índice segurando nessa linha laranja, essa seta laranja, que é a abertura de uma barra mensal, e o gráfico do Ibov segurando nessa linha azul, que é uma abertura de uma barra semanal. Se você acha que não tem pertinência, não marque. A gente marca porque tem pertinência, porque respeita. sim, Respeita. Você vê Dow Jones no gráfico diário, a gente segurando na abertura de uma barra mensal. Certo? certo. Ctrl C, Ctrl V. Vou pôr aqui. A gente tem agora por 5 minutos. Nos 5 minutos a gente tem, puxa vida, basicamente essa região de fundo aqui. A gente tem essa região de topo aqui. E temos a máxima do dia, né? Que seria pontos Sim, importantes aqui. Temos, temos que olhar amanhã dólar para ver se ele vem testar essa região aqui. Porque a gente fala que isso aqui é o famoso vazio gráfico. vazio gráfico. Ele cai de uma vez e não deixa nenhum suporte aparente. Nenhuma região. Não deixa nenhum topo fundo. Durante essa movimentação de baixo, ele não faz isso aqui, ó. Ele simplesmente cai. Então a gente tem uma coisa chamada vazio gráfico aí. Sim, a gente tem um. Agora o dólar também está iniciando um canalzinho de baixo também. Se a gente parar pra. Carlinhos, você tá falando aqui, ó. Peraí. É isso aqui. Seria isso? Isso. Também. Oi? Esse aqui. Perdão, canal de alta, perdão. O Perdão. canalzinho de alto fala Falei aqui. de baixo. Isso. Tá. Que a gente vê dois fundos de referência e a parte do topo. Esse aqui, essa Isso. estruturinha aqui é até boa. Caso ele perca a estrutura, você vai projetando ela ao longo do tempo. Que nem a gente já fez vídeo Isso. também explicando aqui. E que nem a gente vai fazer Uhum. outro, porque. ah, quem foi? DXY deu. Isso aí. E por fim, o gráfico do Ibov, no gráfico diário. Porque esse aqui merece a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, porque a gente está vendo uma formação de uma figura, que seria o COI, ombro, cabeça a ombro, invertido. Invertido. Nós temos aqui também a mesma coisa, pivô de alta e Ibov. A gente também tem a questão que ele está testando 38. Logo aqui a gente tem esse topinho aqui, que é região de 50%. Depois temos 61. Se a gente pôr as médias aqui, a gente pode ver que a 21 nesse momento já está inclinada para cima e agora ele testa, viola a média de 51 períodos. Sim. Teoricamente, temos um operacional chamado trap. Por que trap? O candle viola a média, então na ruptura na mínima desse candle está a sua entrada, seu stop fica logo aqui acima e seu alvo se projeta uma vez, não sei, aí cada um. E faria esse trap? Nem fudendo, por quê? Meu irmão, isso aqui Topo e fundo ascendente.
Besteira, E né? rompendo o topo, aparentemente, né? Rompendo o topo, aparentemente. Então, a gente deixa passar esse tipo de trade aí, porque a gente observa que nem o Carlinhos falou, análise técnica e price action. Análise técnica aí, temos um operacional chamado trap. Price action já tá falando topo, fundo acima de fundo, rompendo o topo anterior. Meu irmão, tô fora. Não é não, Carlinhos? Ou É. quando o operacional não conversa certinho, Não, é é melhor melhor não você ficar entrar. de fora. É, Fora que a gente também tá esse candle aí do trap tá numa região de trap zone, ou seja, também é uma região que entre duas médias. Bom é não é tão quando. legal. Bom vai ser quando ele fizer isso aqui, ó. Se ele Todas porventura. as médias estiverem Ó, alinhadas. não seria o melhor dos mundos ele romper todas essas médias, voltar a testar e aí desse momento a gente poder ver uma situação assim, ó, a 72 aqui, aí a gente vê a 51 passando aqui, já cortando a 72 para cima, a gente vê aqui a 21 inclinada para cima também. Ah, cara, aí você entende que esse cenário aqui é melhor do que esse aqui? Sim. E se a pessoa é mais conservadora, no caso, ela pode esperar um possível rompimento de 61, uma região de reteste, e aí, como tem a probabilidade de pegar até o pé do movimento, ou seja, quando rompe 61, tem a possibilidade de buscar a raiz do movimento, pegar um trade até a raiz do movimento. Que seria o topo histórico de índice, né? Isso. Não, 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 topo histórico não, minto, 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 Não, minto. É o topo, um não, topo, um não. topo, só um topo, perdão. Isso. Só que se trata de um topo Porém, um forte. topo forte. A gente, Carlinha, anota aí, fazer vídeo de topo fundo, topo forte, é, topo fraco. E aí uma questão que nem o Carlinho mencionou aqui, se você vê ele perdendo 61,8 dessa amplitude de baixa aqui, ele tem a possibilidade de ir até a raiz do movimento. Então quer dizer, você poderia tentar surfar toda essa amplitude aqui. Entende como vale a pena aí você tomar um risco no caso, como o Carlinho citou, ele fazendo isso aqui, rompendo 61 e voltando a testar essa região agora, trocando polaridade, certo? Certo. Bonito esse Okoi aí. Vamos esperar ao longo do tempo para ver se vai. Vamos esperar que eu acho que vai dar certo. Lembrando que em livro de análise técnica, Okoi e Oco, no gráfico diário, eles falam que entre a formação do primeiro ombro e do outro ombro, certo? Teria ter um intervalo de 45 dias, Hum, certo? Isso, um mês e Um meio. mês e meio, mais ou menos. E a gente pode ver aqui no gráfico de índice, a gente não tem essa situação. A gente mediu aqui e deu 13 dias. Então ele formou mais rápido, né? Carlinho, acho que a gente falou tudo, cara. Deu 38 minutos de vídeo aqui, mas a gente esmiuçou o troço aqui também, viu? Ou seja, a gente merece o like, Ah, merece que com vocês se certeza. Puta que inscrevam, pariu. entendeu? Porque o conteúdo que está sendo passado aqui, galera, tem muita gente que cobra em curso, entendeu? A gente só pede para compartilhar e tudo mais, Sim. para a Inclusive, expansão do inc- canal. inclusive essa informação do Okoi aqui, que depois a gente disponibiliza de graça Sim, pra vocês, ó. Isso aqui. Carlitos, é isso, né, fi? é isso. Então, até a próxima. Até a próxima. Falou.